Vamos abrir em Provérbios, capítulo 3. Salmos, Provérbios, capítulo 3. Vamos falar hoje sobre primícias. Alexandre, esse nenenzinho quer falar em cima não? Sabe por quê? Ó, vai arrebentar aí hoje. Nós estamos bons lá para as crianças. O negócio tá bom para as crianças aí hoje, Adriano. Já foi lá em cima, Alexandre? Ih, nós para a criançada na sala lá. Se ela puder ir, até eu queria estar lá em cima agora, criança. As crianças aí vão se dar bem. Já tem estado bem aqui dentro, hoje vão estar melhor ainda. Pessoal, essa palavra sobre primícias, às vezes a pessoa ouve falar sobre primícias e ela não sabe o que significa primícias. E hoje nós vamos estar vendo em algumas passagens o verdadeiro sentido e significado, sendo que essa fé que nós vamos passar aqui hoje é uma fé dada aos judeus, e nós servimos o Deus dos judeus. Que fique bem claro que aqui ninguém é obrigado a nada. Aqui ninguém é obrigado a nada. Mas a visão que nós vamos estar passando aqui, quem teve ela foi o homem mais sábio que já houve nessa terra e o que mais prosperou financeiramente. Mas antes de eu entrar nesse detalhe aqui, eu queria chamar a tua atenção. Assim, eu não vejo o Silvio Santos. Alguém viu esse domingo aí agora que passou? À noite? Ninguém viu, não? Então eu vou falar, porque o Fábio ficou de trazer isso aqui, e até agora não chegou aí, mas ele deve trazer. Prometer, né? Prato é prato, né? Por isso que eu falo que eu sou ruim de dar palavra, né? É porque eu sou ruim de dar palavra, porque quando eu dou eu tenho que fazer, né? É a melhor coisa, né? Mas eu fiquei, a gente ia passar isso aqui hoje. Mas ele falou para mim aqui o seguinte, que no domingo passado, a filha dele, do Silvio Santos, na televisão, foi perguntar ao pai, em cadeia nacional: pai, o que o senhor acha certo? Casar grávida ou depois que o bebê, ainda falou que tem meu nome a criança, né? Depois que o Pedro nascer. Vocês não viram isso não? Arrebentou a evangélica. O pai que é judeu e não está nem aí para os evangélicos, o Silvio Santos escarnece de todos os evangélicos, a verdade toda é essa, ele não poupa ninguém. Ele falou assim: olha, você deve saber muito bem, até porque o seu pastor deve já ter ensinado isso, que o correto é casar tanto o rapaz como a moça virgem, para que depois do ato do casamento eles venham descobrirem a sexualidade. Porque o correto é que as pessoas se casem virgem. Ele falou lá, seu pastor já deve ter te ensinado isso lá, para que na hora após o casamento ninguém fique regulando a experiência que está tendo após casado com aqueles que tiveram fora do casamento. Silvio Santos arrebentou a filha dele. Eu lembro que quando eu era de Vista Alegre, quarta-feira a igreja era entupida, uma igreja de 400 lugares. E naquela época, o Lula dava camisinha para o povo, uma igreja que todo mundo conhece, ele também dava camisinha. E eu falei nesse culto que os pais que davam camisinha para os filhos estavam botando a placa de prostituta ou de prostituto se fosse homem, prostituta se fosse mulher.
Na quarta-feira seguinte, a metade da igreja tinha ido embora. Na quarta-feira seguinte, a metade da igreja não voltou mais. E detalhe, pessoas batizadas, antigas na Igreja da Graça, mas totalmente fora da presença de quem? Deus. Silvio Santos, se ele arrebentou a filha dele em cadeia nacional, falando que ela agiu totalmente errado, que o certo era ter casado virgem e não com bacuri na barriga, ainda foi perguntar se era certo casar antes ou depois da criança nascer. Ela, me disseram, eu não vi, que ela foi com cara de tacho lá. Foi com cara de tacho. Eu, se fosse o pastor dela, eu ia cavar um buraco e meter minha cabeça dentro. Porque se a mulher do Silvio Santos dizima 100 mil reais, que ela tem um salário, 1 milhão de salário, e ela não faz questão de esconder que o dízimo dela é de 100 mil reais, quanto que não dizima a filha que ganha mais do que a mãe? Talvez o que era para o pastor dela ter dito para ela, mas talvez se ele dissesse, teria perdido lá o dízimo dela. Teria perdido o dízimo dela. E o Silvio Santos deve falar assim, teu pastor deve ter te ensinado isso lá, né? Que você era para ter casado e descoberto a sexualidade depois do casamento, não agora. Eu fiquei imaginando o diabo. O diabo. Se o pai expõe a filha, que viu bebê, que viu criança, que deve ter tirado algumas noites de sono dele, né? Que criança, né, Alexandre? Hã? Tira um pouquinho, né? Não poupou a filha do erro, e ele falou assim, você sabe que eu sou judeu. E no judaísmo não tem isso. Eles se guardam até o casamento. Que vergonha. E o Deus que nós anunciamos é o Deus dos... Que vergonha, gente. Aí eu fiquei questionando por que eu que venho de igreja histórica, existe muita gente que não está nem... As igrejas históricas não pregam nem prosperidade. Mas por que tem muita gente próspera lá? Mas eles não falam de prosperidade, mas tem muita gente próspera. Eu fiquei questionando sobre isso esses dias. Aí me veio na cabeça o seguinte, que os que querem alguma coisa com Deus obedecem os seus pais e levam à risca o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Por isso que quando crescem, são bem-sucedidos, mesmo a igreja não pregando prosperidade. Porque Deus tem que cumprir a palavra dele. De uma forma ou de outra tem que cumprir. Porque eu estava me questionando, quando a gente prega prosperidade, o povo até avança. Mas esse povo, que não, as igrejas não pregam prosperidade, e tem muita gente bem-sucedida. Eu estava lembrando de algumas pessoas que são inclinadas a fazer a obra de Deus, dedicadas ao que está escrito. E quando elas crescem já sendo abençoadas, porque elas agradam a Deus. Porque acima da prosperidade financeira, gente, está quem? Deus. Você tem que amar mais a Deus do que a própria prosperidade financeira, se você quer ser bem sucedido. Porque se o Silvio Santos não poupou a filha dele em cadeia nacional, você acha que o diabo vai nos poupar? Se descobrir alguma falta em nós? Se reconhecer alguma falta em nós? Ele então que não fez nada e já tem o nome de acusador, porque a palavra diabo quer dizer adversário, acusador, esse então vai botar a boca no trombone. Aí estava lá a evangélica com cara de tacho. Eu vou ser sincero, se eu fosse o pastor dela e não tivesse puxado a orelha dela, eu estaria envergonhado. Porque eu vou falar uma coisa para você. Você que me ouve, você vai responder por você. A salvação é individual. Mas se você errar por causa de mim e você for para o inferno, por mais que eu fique aqui nessa terra, eu já estou dentro do inferno.
Isso é Bíblia. A salvação individual só não é individual para o pastor. Porque eu vou ter que prestar conta de todos a quem eu tenho dado a palavra. De todos. E se eu burlar o que está escrito para te agradar e você descer, eu já estou junto contigo. Você pode matar alguém, você pode roubar alguém, você pode enganar, você pode prejudicar alguém. Se arrependeu, você vai para o céu. Mas se eu faço isso como pastor com vocês, com algum de vocês, para segurar o dízimo, para segurar a oferta, meu Deus, eu não posso perder, olha, eu já estou dentro do inferno. Mas a salvação é individual, só não é individual para o pastor. Então, doe a quem doer, a gente tem que falar o que está escrito. Doe a quem doer, nós precisamos anunciar o que está escrito. Se você não quiser dar crédito ao que está escrito, PT Saudações. E foi uma vergonha. A filha, que era para dar lição de moral para o pai, porque ela tem Jesus, e o Silvio Santos não está nem aí para Jesus, é a realidade de 98% dos judeus, eles não estão nem aí para Jesus, mas eles são abençoados, mas não são salvos. Ela que era para levar a salvação à casa dela, que moral ela tem hoje para falar de Jesus para o pai dela? Se a atitude dela já fez com que ela deixasse uma mancha grande estampada diante do seu pai. Por mais que ela queira falar de Jesus agora, filho, você não tem moral nenhuma para falar de Jesus comigo. Você sabe o que é certo e errado, você abraçou eu? A ponto de eu até chegar e falar assim: qual foi o dia que eu troquei a sua mãe por outra pessoa aí? Ou deixei vocês em falta? Você já deixou Deus em falta. Gente, o diabo é isso aí. Ele acusa, ele condena, ele expõe em público os nossos erros. Por isso que nós temos que manter-nos o mais íntegro possível, para que ninguém venha tirar pedra na gente. Se o pai não poupou a filha, e a Bíblia diz, né, que os inimigos da própria casa seriam os familiares. Jesus falou isso. Os nossos maiores inimigos são os da própria casa, porque não tem tapa na língua. Talvez o pastor dela lá, para não perder o dízimo, vista grossa, né? Ou enxergando e fingindo que não está enxergando. O pai não poupou. Você vê que, se depender da filha para evangelizar o Silvio para ir para o céu, ele não vai. Porque ela não tem mais moral. E deixou isso bem claro em cadeia nacional. Então nós temos que pensar muito bem diante das posições que nós assumimos aí. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunho. Tem gente só esperando um cisco nosso para meter o porrete. É ou não é? É crente. Assim, fala assim, né? E é? Você é seduzido, você é induzido, e quando erra, tem aquela voz do inferno. É crente. Vou fazer o que lá? Estou melhor do que... É assim. E foi o que o Silvio Santos fez. Vou fazer o que na igreja? Se eu carrego os princípios morais, não sendo cristão, e ela que é cristã, não tem princípio nenhum. E para falar a verdade, nem familiar, quanto mais moral. Para ele, que é pai. Cristão, não vou falar, esse já não tem mais. Em outras palavras, ele diz assim: filha, eu não te criei para isso. Eu pensei, em outras palavras, eu pensei que a igreja ia te ajudar a acertar, mas para mim você é uma qualquer como outra. Foi o que ele fez na TV. Você é mais uma. Você é mais uma. Eu queria que o Fábio tivesse trazido isso aqui, que se ele trouxer aí, ainda até passa para vocês verem isso aí. Para vocês terem uma noção de como as pessoas aí fora estão com 5 pedras na mão para jogar na gente. Basta errar. Basta errar, gente. O pastor não pode errar, o rebanho não pode errar. A mesma pressão que eu sofro, você também sofre. Porque se você errar, vão fazer de você de carne de sapato.
pastor errando ou não já tem título de pilantra, não é isso? Hã? É? Errando, não é, gente? Hã? O pastor errando não tem título de pilantra aí fora? Tem ou não tem? Errando ou não? E o rebanho? E o rebanho? Também não pode errar. E essa palavra de hoje é um dom também, né? É sobre primícia, mas é um dom. Vamos lá, versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Pessoal, vamos estar vendo aqui outras passagens aqui, o significado da primícia. Mas a visão de Salomão foi muito grande aqui. Quer ser abençoado financeiramente? Busque a fidelidade em Deus. Buscou a fidelidade em Deus, automaticamente os celeiros, nós entendemos que são os armários de cozinha, geladeira, vai ter o que você quiser comer, você vai poder comer, e os lagares é a conta bancária. Honrar significa distinguir, honrar significa eu vou fazer a diferença. Talvez você já deve ter ouvido isso. Já vai dar o dinheiro para o pastor? Mas fala isso aí fora de... Na minha época eu ouvia isso direto. Aí tá dando, vai dar mole para o pastor? Já está levando já o dinheirinho certo lá para ele? Aí que as pessoas... Você já ouviu isso, né? Ah, o teu patrão fala isso contigo. Direto. Satanás, hein? Satanás. Isso já é o que? Até da neta. Até da neta? Agora, dá mole para esse pessoal. Dá mole. Dá mole. Crente fajuto aí. Hã? Mostra se alguma coisa, ele tudo está falando, enfiou a Deus da eleição. Diabo é diabo. Então, se o homem mais sábio desse mundo, no tocante à prosperidade, falou que as primícias faz com que os celeiros e os lagares, que são cisternas, que nós entendemos que hoje são os bancos, a sua conta bancária, vão se encher. Por que não abraçar essa fé? Até porque nós estamos na Santa Ceia, que antecede aí, né? Caminhando para a Santa Ceia dos dons espirituais. E ser fiel a Deus é um dom. E quem está lá fora não entende isso. Entende? Não. Quem está lá fora não entende. Então, o fato de você ser fiel a Deus, você já tem um dom. O dom da fidelidade. O dom da fidelidade. Vamos falar. Neemias, volta um pouquinho aí, depois de Jó. Vai voltando para a esquerda, né? Salmos, Neemias, Salmos, Jó, Neemias. Capítulo 10. Aí você volta para a esquerda, Salmos, Jó, Neemias. Capítulo 10. Versículo 35. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra, e todos os primeiros frutos e todas as árvores, de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor. Nós não trabalhamos com agropecuária, nem trabalhamos com lavoura, que era a fonte de renda desse povo aqui na época. Tinha um comércio local, mas tudo que a terra dava, o que era recolhido de primeira, era levado até ao santuário. As primícias
Eram os primeiros frutos. O primeiro bezerro que aquela vaquinha deu. A primeira ovelha que foi gerada. O primeiro cordeiro. A lavoura, os primeiros frutos que eram recolhidos. Tudo os judeus que pegavam, levavam à casa do Senhor. Para que realmente os sacerdotes ministrassem a bênção. Então, primícia é aquilo que vem na sua mão e você tira logo para dar a Deus. Vamos ver aqui para entender melhor isso aqui agora. Volta mais aí para trás, aí, Crônicas. Neemias, isso, vai voltando, né, para a esquerda. Crônicas, segundo Crônicas 31. Você vai voltar, tem Esdras, é isso? Segundo Crônicas 31. Versículo 5. Eu estou só resumindo, hein? E depois que essa ordem, versículo 5, se divulgou aos filhos de Israel, trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto, e de azeite e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo. Trouxeram o que mesmo, gente? Então você vê que a fidelidade é um dom. E um dom espiritual. Então, tudo que se produzia, o que era primícia, levava-se à casa de Deus, assim como também o dízimo. Então, você vê que a fidelidade é algo que sempre mexeu com Deus. Porque quando nós abrimos o bolso, nós mostramos para Deus o que realmente está no nosso coração. Nosso coração. Você vê que os espíritas, eles querem ser reconhecidos pelas cestas básicas que dão. Já o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus, é com a abertura do nosso bolso. É o nosso bolso que mostra. Por isso que Jesus diz lá, né? Aonde estiver o teu tesouro, lá em Mateus 6, lá estará o teu coração. O bolso aberto, gente, para Deus, mostra o nosso coração. Que é um dom, isso é um dom. Isso aí a gente sabe muito bem que é um dom. E a gente sabe que dentro da própria igreja evangélica, as pessoas lutam até contra isso. Vou dizer mais, se você procura um judeu, ainda que ele não confesse Jesus como seu Salvador, eles praticam isso aqui que você está ouvindo até hoje. Por isso que eles arrebentam. Eles não são salvos, mas são prósperos. Eles arrebentam pela fidelidade que eles têm a Deus. É o que eu estou te falando. Quando você mostra-se fiel a Deus, ele se vê obrigado em abençoar a pessoa. E eles levam o Velho Testamento na risca. E um dos exemplos que eu vou dar para vocês aqui é um único povo na face da terra que não se dobra diante de uma imagem de escultura. É o único povo na face da terra que não anda em procissão. São os judeus. Pastor, mas eu também não faço isso. Glória a Deus, então. Porque o nosso Deus é o Deus dos judeus. Se você for fazer uma pesquisa, o que mais tem no planeta são religiões. E se você fizer uma pesquisa, os judeus, eles não fabricam e condenam os que fazem imagem de escultura. Por obediência, sabe a quem? A Deus. Porque eles sabem muito bem que não terá outro Deus além do Deus da Bíblia sobre as suas vidas. Então você vê como é que tem gente enganada dentro das igrejas evangélicas. Eu lembro que teve aqui um maio de 2 anos atrás, quando eu falei das imagens de escultura, eu fiquei surpreso aqui dentro, que eu fiz uma pregação sobre isso. Vai fazer 2 anos em maio agora. A metade da igreja foi embora. Mas sabe quem foi embora daqui? Pessoas que estavam aqui há 7,
9, 11 anos aqui dentro. Eu não entendi nada. Mas saíram daqui mordidas comigo. Na verdade, elas estão longe de Deus. Espero que tenham se arrependido e se convertido. Os judeus, gente, eles praticam o que está escrito no Velho Testamento. E são abençoados. Porque eles levam a sério a obediência ao que está escrito no Velho Testamento. Eles só negam a fé em Jesus. Por isso eles não são salvos. Mas eles são fiéis. Por isso eles prosperam. E volto a dizer, a maior prosperidade que tem dentro de você é Deus. E se a sua maior prosperidade for Deus, o restante Ele já te deu. A verdade toda é essa. Se a sua maior prosperidade é Deus, eu quero é Deus. O restante já aconteceu com o passar do tempo. E olha o que diz mais aqui, para confirmar isso. Ezequiel 44. Agora é para frente. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. (44). E as primícias, versículo 30, perdão, gente. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e toda oferta, de todas as vossas ofertas, serão de quem, gente? Estão lendo aí? 44, 30. Então, a gente volta lá. Versículo 30 diz: as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e toda oferta, de todas as ofertas. Então, a oferta da oferta serão dos sacerdotes, também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua. Então, você vai fazer um bolo? Traz primeiro para o pastor. É o que está aqui. Aí eu vou ficar empanturrado. Se todo mundo trouxer um bolo aqui, vou ter que fazer exame de glicose todo dia. Está amarrado, em nome de Jesus. Olha só, gente, a palavra de Deus. O que é primícia? Você se prontificou a fazer uma coisa que vai te gerar um bem-estar, primeiro traga para a igreja. A função do pastor é unicamente de abençoar, para que a bênção tenha na tua casa. Por isso que nós não devemos aqui ficar escolhendo palavras para te agradar. Está certo, está certo. Está errado, está errado. E quando o pastor fala que está errado, mas não é para te amaldiçoar, é para você despertar e a sua vida andar. E ser bem sucedido. Que você traz, e aí você traz e você é abençoado. Eu tenho a obrigação de te abençoar. Eu sou obrigado. Por isso que todo culto eu falo de Deus, se eu posso estar restituindo 100 vezes mais do que é lançado aqui no teu altar. Eu tenho a obrigação de te abençoar pela tua fidelidade. Em novembro, eu abracei essa fé, que essa fé não é uma fé minha, mas é uma fé do povo, mas eu não obriguei aqui ninguém a nada. O que eu disse aqui para os que abraçaram essa fé? Os judeus, eles praticam essa fé até hoje. Eu abracei essa fé no único intuito de abençoar. Eu não trabalho com gado, eu não trabalho com lavoura. Vou falar como é que eu abracei essa fé das primícias. De tudo que vem na minha mão, eu divido por 30, e aquele dia eu entrego a Deus. Mas isso não é uma função do sacerdote, é uma função do rebanho. Mas por que o senhor fez isso? E eu até pedi o pessoal a pagar para ver de novembro a novembro.
Eu fiz isso para te abençoar. Eu fiz isso com Deus. Deus, isso aqui não é obrigação minha. O povo é que tem que trazer. Mas eu estou pagando esse preço aqui para abençoar o teu povo. Porque isso aqui é o povo que tem que... Não sou eu que tenho que fazer. É o povo que tem que trazer. Mas você não é obrigado. Mas os judeus, eles arrebentam a boca do balão. Por ter essa fé. Os judeus, eles arrebentam a boca do balão. Não estão salvos. Imagina a gente com Jesus, gente. Aí a gente começa a entender, né, por que os judeus, você não vê ninguém ganhando salário mínimo, e dentro das igrejas evangélicas tem muita gente ganhando salário mínimo. Porque eles chamam a existência as promessas de Deus sobre suas vidas, mesmo não sendo salvo. Nós temos que arrebentar, gente. Nós que somos de Deus temos que arrebentar. Por isso que quem vem segunda-feira, que eu mando estudar, vai aprender uma profissão, vai crescer na vida aí. E eu tenho trabalhado esse mês todo de abril, que duas coisas têm que estar bem definidas dentro do ser humano: a fé e depois o estudo. Duas coisinhas bem definidas. Você tem que saber quem é Deus e depois cair para dentro, para a tua vida avançar. Senão tu já está para trás, mesmo dentro da casa de Deus. Já ficou para trás. Acredite que se os judeus são abençoados, mesmo não sendo salvos, quanto mais vocês que já têm direito à salvação de Deus. Ah, pastor, a salvação para mim é tudo. Amém. Mas se você também quiser ter uma vida melhor, é um direito seu. É um direito seu. Porque Deus não chamou você aqui para cá, como diz na gíria aí fora, para ficar catando cavaco. Né? Deus não te chamou aqui para isso. Deus colocou o seu povo como cauda ou como cabeça, gente? Hein, gente? Hã? É, mas é a fidelidade que faz com que a pessoa saia de cauda para a cabeça. E a fidelidade é um dom. E um dom espiritual. Porque lá fora, de repente, pelo simples fato de você estar aqui, já tem gente na sua família que não concorda com isso. Tem gente que diz assim: mas tudo agora é igreja? Você virou beato? Hã? Você virou fanático? É assim que fala, né? Agora você não aproveita mais a vida. Vai para um shopping desparecer. Vai para um shopping desparecer. Ah, para um shopping vai gastar dinheiro. Ou vai ficar com dor no peito, né? Que queria comprar aquele negócio e não tem dinheiro para comprar. O mundo ensina só engano, gente. Vamos lá para frente agora. Coríntios. Primeira carta dos Coríntios. Agora no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Romanos. Coríntios. Primeira carta dos Coríntios, capítulo 15. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que? Mortos. A salvação é um direito de quem deposita a fé em Jesus. A prosperidade é um direito dos fiéis. Mas a maior prosperidade que você pode alcançar é andar cheio de Deus. Você tem que querer andar cheio de Deus. Você tem que ter sede. E olha o que eu vou dizer aqui agora. Me desculpa aqui que não é nada contra ninguém. Não adianta você ficar o dia todo com a televisão ligada, vendo programas evangélicos. Não, isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a leitura do Evangelho. Você talvez
Conheça até muito bem o missionário. Você vê todo dia na TV. Você tem que conhecer, sabe quem? Deus. Talvez você conheça o missionário e não conheça Deus. Mas o missionário conhece Deus. Talvez você conheça até muito bem o missionário e não conheça Deus. Você pode ter certeza que o missionário conhece Deus. Porque se ele não conhecesse Deus, ele não estaria ali. E não tem como a gente conhecer Deus se não conhecermos o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você às vezes vê dentro da igreja evangélica pessoas com o Evangelho segundo Allan Kardec, segundo esse embusteiro. Eu vi isso aqui dessa igreja. Não ficou ninguém, né? Acho que eu peguei aqui assim. Você vê a pessoa, ela está na igreja, mas ela não conhece. Aí não entende que a vida não anda. Porque ela não está cheia de Deus. Ela está cheia talvez até de informações, só não está cheia de Deus. Ainda há uma dor no coração dela quando ela vai ofertar, quando ela vai dizimar, ela vai fazer ela relaxa, ela sente dor. Ela diz, vai faltar. Ela não está cheia de Deus. Os judeus, eles poderiam fazer assim, será que vai faltar? Acho que é muita coisa para deixar lá no sacerdote. Não, eles levavam. Então aí, ó, o maior centro financeiro do planeta é regido por judeus. As grandes empresas têm judeus envolvidos. Numa terra lá que não tem água potável nem petróleo. Você sabia disso? Israel não tem petróleo nem água potável? E os caras arrebentam a boca do balão? Eles têm que comprar água porque lá não tem água potável? Nem petróleo tem, mas a bênção de Deus está lá. E você tem que entender que se você abraçar esse dom da fidelidade, a bênção, você não estou pedindo para você abraçar a fé das primeiras. Se você abraçar, é outra história. Mas de ser fiel a Deus, de amar a Deus. Pessoal, quem está lá fora está perdido. Silvio Santos é judeu, mas está perdido. E a filha dele acabou de afundar ele. Que desgosto, né? Deu para entender? Não foi, eu não te criei para isso. Eu achei que a igreja ia até ajudar a fazer o que eu não fiz, mas eu vi que talvez até piorou lá. E o duro se o cara ainda foi de igreja, né? Já com ela lá. Duro tem isso. Que vergonha, né? Você vê que o mundo está aí para tirar pedra da gente. O mundo está aí para tirar pedra da gente. E sem dói. Jesus ressuscitou. Ele se fez feliz. Se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Colossenses, mais para frente. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1. Esse versículo aqui é muito forte. Esse versículo aqui é muito forte. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Éramos perdidos, não havia salvação, estávamos entregues ao inferno, mas Jesus pagou um preço. Ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos. Ele ressuscitou para que aqueles que nele confiassem fossem tão beneficiados como são os judeus, os verdadeiros filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos adotados. Nem esse privilégio de ser filho direto de Deus nós temos. E só nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Pastor, e quem não é de Jesus é criatura? Por isso que nós temos que evangelizar. Quem não é de Jesus é criatura, como nós também fomos um dia criatura aí. Nos tornamos filhos, porque morremos para esse mundo, descemos a água do batismo e hoje nós estamos aqui. Se você não é batizado, o Zé está doido para te dar o curso de batismo aí, né, Zé? Então procurar o Zé, a dona Estela que diga, né? Foi novidade para a senhora o curso de batismo? Tinha muita dúvida? Tinha, né? Deu para tirar no curso? Então
uma boa parte aí, né? Doeu. Mas viu que tinha que mudar, né? Ah, mudar muito? Ela que está falando, né, gente? Ela que está falando que tinha que mudar muito. Ela viu o curso, está precisando mudar muito. E mudou, né? Oh, Jesus amado. Isso é a novidade aqui. Amém, gente? Pessoal, a fidelidade é um dom que vem do céu. Quem está lá fora, e fosse pela terceira vez, não tem essa visão. O fato de você falar não para um copo de cerveja, para uma vida promíscua, para um cigarro, você já está sendo sobrenatural para aquela pessoa. Você está mostrando a ela que você é sabedora do que você quer. E você tem uma posição. E quando você se mostra fiel a Deus, porque quando você resolve ofertar, fazer um voto de dizimar, eu não estou sabendo aí o que se passa dentro de você, mas você sabe Deus também. E aí Ele vai te honrar pelo teu desprendimento. É Deus, gente. Graças a Deus que eu não peço contra-cheque de ninguém, nem posso fazer isso, né? Para investigar se a pessoa está sendo fiel ou não. Você vê que é algo espiritual, fidelidade. É dom. Fidelidade é dom. Continue com esse dom, não deixe ele fugir de você. E se você está precisando ter esse dom, busque em Deus e ser fiel a Ele. Amém? Vamos os irmãos para passar esse envelope dessa ceia. Olha só o que está escrito aqui nesse envelope da Santa Ceia dos Dons Espirituais. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. Você vê que você vai para Petrópolis, Teresópolis, da rocha desce o que, gente? Água. Aqui Deus está falando que vai ser o quê? Mel. É o sobrenatural. O trigo mais fino é o melhor. Mas se o povo escutar e andar no caminho de quem? De Deus. Eu lembro que chegou um pastor para mim esses dias e falou assim: não, mas você tem esse dom, tem esse talento, você seria bom se você fosse para essa igreja. Não é meu? Só pedreira? Vocês só falam em pedreira comigo? Você está na hora de beber o mel que você é da rocha. Nego só quer mandar para a boca do leão, meu irmão. Até pastor, pô, isso só não quer me mandar para a boca do leão. Só para a boca do leão. Eu falei assim, não. Está na hora de beber o mel desce da rocha. Eles nem entenderam o que eu falei. Você vê que até no nosso meio, nós temos botar o outro para furada. Mas ainda bem que nós temos Deus, né? E a fidelidade é que faz a diferença. Então seja fiel a Deus. Queira o trigo mais fino, queira o melhor na sua mesa, e queira o sobrenatural sobre a sua vida, que é o mel saindo da rocha. Pastor, posso fazer um voto? Você vai fazer um pedido. Pastor, estou precisando ser firme nessa área. Eu estou precisando realmente ter esse dom, ou um outro dom. O que você vai fazer então? Você vai fazer um voto. Com quanto você puder fazer, e você vai fazer um pedido. E vamos estar orando. Talvez você possa fazer um voto com 100, 200, 500, 1000 ou mais. Outros podem ir com menos. Passa aí. Pastor, não abracei essa fé, eu vou abraçar.